Que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula. E hoje vamos estudar a lição de número 12, 12ª lição, a penúltima lição do trimestre que estamos estudando sobre o profeta Ezequiel. Nós iniciamos com Ezequiel, o Atalaia de Deus, a primeira lição. Passamos por o fim vem, as abominações do templo, quando se vai a glória de Deus, contra os falsos profetas, a justiça de Deus, a responsabilidade é individual, o bom pastor e os pastores infiéis, Gog e Magog, um dia de juízo, a restauração nacional e espiritual de Israel, a visão do templo e o milênio, e hoje imersos no Espírito nos últimos dias. É a penúltima lição desse trimestre. A última será o Senhor está ali, que é Yahvé chamar, que Deus estará na cidade de Jerusalém no milênio, e todos reconhecerão e correrão para lá, por isso que o nome será o Senhor está ali, o nome da cidade. Mas no tema de hoje vamos estar vendo essa questão dessa imersão no Espírito. Nós sabemos que a igreja ela está vivenciando os últimos dias. O Novo Testamento retrata. O Antigo Testamento ele profetiza várias vezes sobre os últimos dias, o fim dos tempos, a era vindoura. Então, esse anúncio que esse tempo iria chegar, ele foi inaugurado com a vinda de Jesus. Primeira coisa, com a vinda de Jesus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1, ele nos diz: havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais por meio dos profetas, a nós, nos últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então, os últimos dias é a fala do Filho de Deus, Jesus. Outra característica dos últimos dias é a descida do Espírito Santo, pois o profeta Joel falou que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, ou seja, sem distinção, se fosse homem, mulher, ancião, criança, jovem, todos receberiam do Espírito de Deus. Já que no Antigo Testamento, no Antigo Pacto, Deus dava o seu Espírito, porém restringia a algumas pessoas específicas para serviços específicos. Agora não, na sua nova comunidade, na igreja, ele derrama sobre todos. Então, um anúncio que todos seriam imersos no Espírito. E é justamente isso que caracteriza a igreja, que ela é imergida no Espírito Santo. João Batista, ele chegou batizando com água para que as pessoas entrassem se aproximassem do reino de Deus com arrependimento e sendo batizado nas águas. Mas ele disse: eu batizo vocês com água. Arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Eu batizo com água. Mas vem um que os batizará com o Espírito Santo. Então a igreja é o povo imerso no Espírito de Deus. E assim como para fazer parte daquela comunidade, a preparação para o reino de Deus era necessário que eles fossem batizados nas águas, a nova comunidade ela também inserida no batismo do Espírito Santo. E é isso que vai acontecer em Atos 2. A igreja será imergida no Espírito para começar a nova comunidade, onde eles irão manifestar o sinal profético escatológico para os últimos dias, falando as línguas das nações, que Deus quer falar a todas as nações, e isso é movido através do Espírito. Então, os últimos dias, ele é caracterizado pela descida do Espírito Santo, conforme Atos 2. Imersos no Espírito nos últimos dias. O livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, ele fala muito no Espírito. E o Espírito no Antigo Testamento é ruá. No grego, pneuma. E aí vem a palavra pneuma, que é sopro, vento, hálito, vida. E ruá no hebraico também tem o mesmo significado. Nós podemos encontrar já no capítulo 1 do profeta Ezequiel, você pode ler comigo,
que ele já faz referência ao Espírito Santo já no começo do livro, quando todos os acontecimentos se dão movidos pelo Espírito Santo. A gente vê desde a criação que tudo é movido pelo Espírito de Deus. Só que havia uma promessa para os últimos dias, né? Dessa imersão, de que o povo de Deus seria um povo imergido no Espírito, já que o Espírito era dado sob medida. Nem todos recebiam. No capítulo 1 do profeta Ezequiel, versículo 12 e o versículo 20, e o 12 diz assim: cada animal podia olhar para as 4 direções, por isso o grupo ia onde queria, sem precisar virar. E o versículo 20 vai dizer assim para nós: deixa eu ver aqui na NVI como é que está escrito, capítulo 1 do profeta Ezequiel. Capítulo 1, versículo 12. Perdão, eu estava em outro livro, que confusão. Versículo 12, ele diz assim: cada um deles ia sempre para a frente, para onde quer que fosse o Espírito, eles iam e não se viravam quando se moviam. E o versículo 20 diz: por onde quer que o Espírito fosse, os seres viventes iam e as rodas seguiam, porque o mesmo Espírito estava nelas. No capítulo 2, versículo 2, ele diz assim: enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e ouvi aquela voz que me falava. No capítulo 3, versículo 14, ele diz, tudo no profeta Ezequiel: então o Espírito elevou-me e tirou-me de lá, com o meu espírito cheio de amargura e de ira, e com a forte mão do Senhor sobre mim. Então, o Espírito, ele moveu Ezequiel, né? Capítulo 8, versículo 3 do profeta Ezequiel, 8:3, ele diz: ele estendeu o que parecia um braço e pegou-me pelo cabelo. O Espírito levantou-me entre a terra e o céu em visões de Deus. Ele me levou a Jerusalém, à entrada da porta do pátio interno. Olha só, então Ezequiel está sendo movido pelo Espírito Santo. Capítulo 11, versículo 1. Então o Espírito me ergueu e me levou para a porta do templo do Senhor, que dá para o Oriente. Gente, que tem muitas referências. Aqui nós estamos dando um salto aqui, questão do tempo, versículo 5 do capítulo 11 de Ezequiel. Então o Espírito do Senhor veio sobre mim e mandou-me dizer. No capítulo 18, versículo 31, ele diz: livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo. Aqui já não é o Espírito do Senhor, é ele mandando os homens buscar um espírito novo, né? Na realidade é o anúncio da nova aliança chegando, para que haja ele já começa a fomentar o desejo da nova aliança, onde Deus vai derramar o seu Espírito sobre todos e vai escrever a sua lei nos seus corações. No capítulo 36, 26 de Ezequiel, 36 e 26, a busca pela nova aliança, o desejo que essa nova aliança é implantada por Cristo, por isso estamos vivendo na dimensão do Espírito, que chama de dispensação do Espírito, dispensação da graça ou dispensação da igreja.
Ezequiel 36, 26, ele diz: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo entre vocês. Em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Se a nova aliança, ela proporciona esse novo caminho para essa imersão no Espírito, a vida do Espírito. No capítulo 37, Ezequiel tem uma visão do vale de ossos secos e nessa visão só é possível uma restauração através do Espírito de Deus. 37:5 diz assim, 37:5 e assim diz o soberano Senhor: a estes ossos farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. No versículo 14 do mesmo capítulo 37 diz: porei o meu espírito em vocês e vocês viverão e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. No capítulo 39, versículo 29, ele diz assim: não mais esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a nação de Israel. Palavra do soberano, o Senhor. Então, derramar o espírito sobre a nação está em concordância com Joel capítulo 2, 28 em diante. Outros textos do profeta Isaías, que nos mostra que chegaria um tempo, os últimos dias começariam. Então a igreja ela está vivendo os últimos dias e esse é o momento da imersão. A igreja é o povo imerso no Espírito de Deus. Diz que essa consciência que somos o povo do Espírito e com o Espírito nos leva a buscar sempre essa vivacidade no próprio Espírito, viver na dinâmica do Espírito, imersos no Espírito nos últimos dias. A nossa lição ela tem 3 objetivos, cada objetivo relacionado a um capítulo da própria lição. O primeiro deles é expor o aspecto escatológico do capítulo 47 de Ezequiel. Ou seja, esse capítulo ele aponta para uma visão futurista. Quando Ezequiel recebe essa visão, ele tem uma proposta escatológica por trás. Segundo, apontar as implicações pneumatológicas da profecia. Quer dizer, tem implicações que envolvem o Espírito Santo. E se essas implicações de fato estão aqui, significa que a igreja já começou a vivenciar essa dimensão, que essa profecia diz respeito ao povo de Deus e a igreja se torna o povo de Deus também, é unido a um só povo. Terceiro, descrever o contexto geológico do Vale do Mar Morto, que é o aspecto da geografia, da geologia do espaço, como aquele espaço foi alterado e como isso será restaurado por meio da revelação que Ezequiel recebe. O capítulo 47 de Ezequiel tem 23 versículos. Dos versículos de 1 a 12 nós temos o rio do santuário. Nós vamos estudar de 1 a 12 hoje, dividindo aí em 3 partes essa primeira porção de 1 a 12. A segunda parte, que é as fronteiras das 12 tribos, que vai do 13 ao 23 e se estende até o capítulo 48. Nesse capítulo que vamos estudar hoje, que tem essa visão de fazer a analogia com o Espírito Santo, o rio que sai do altar, já que a visão do templo ela é literal e que sai um rio literal aqui pela parte sul do templo e segue pelo sul do altar, tá vendo essa partezinha azul? É o rio que vai sair e entrar no Vale dos Cedrões, transformar num grande rio e vai descendo até a região do Mar Morto. Isso aí é o templo de Ezequiel, conforme a ilustração.
Ezequiel, aqui você está vendo uma planta por cima, superior do templo. Aqui está o leste, o oriente, o nascente. Está o oeste, o poente, o norte e o sul. Aqui estaria o templo, literalmente a parte do santuário é essa. Aqui está o altar do holocausto, do sacrifício. E veja o rio passando aqui por baixo, na parte sul, e seguindo para descer para o vale, saindo, né? Então vamos lá. O nosso textuário, ele está ligado ao Evangelho de João, capítulo 7, 38. Jesus vai à festa dos tabernáculos, no capítulo 7 de João, já que o Evangelho de João fala das festas, começa no capítulo 2 com a festa de casamento, capítulo 5 fala de outra festa, capítulo 6 fala da festa da Páscoa, capítulo 7 da festa dos tabernáculos, mas capítulo 10 fala da festa de Hanukkah. E Jesus está sempre aplicando à sua pessoa o evento da festa. O ponto mais importante, ele foca da sua pessoa em cada festa apresentada em João. E no último dia da festa dos tabernáculos, que era o 8º dia, há uma tradição aí em que os judeus corriam até o tanque de Siloé com uma jarra ou de ouro, de prata, e pegava água, trazia e derramava sobre o altar do holocausto. E ali ele ministrava uma bênção, que era a bênção da chuva, agradecendo pela chuva que Deus trouxe aquele ano e pela chuva que ele trará no novo ciclo até a próxima festa dos tabernáculos, que seria a festa das semanas da peregrinação, que Israel peregrinou pelo deserto, habitando em tendas, e Deus abençoou a sua colheita, o seu plantio durante o período de peregrinação, e dentro da terra eles estão comemorando esse período de peregrinação e de sustentação de Deus. E quando Jesus se coloca de pé no último dia da festa, e eles esperavam que Deus matasse a sua sede com a chuva, tanto a sede, matar a sede da terra, que precisa frutificar, quanto a sede do povo. Que se não chovesse, como é que os afluentes iriam encher as fontes e eles teriam água potável? E aí é nesse momento que Jesus se coloca de pé no Evangelho de João, capítulo 7, e diz assim: quem crê em mim? Aliás, no versículo 37 do capítulo 7, ele faz um chamado, né? Nós temos que ler 7, 37 a 39, para ficar claro o versículo 38, que é o nosso textuário. Então vamos ler 7, 37 e 38. No último dia e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele se apresenta como a própria fonte aqui. Quem tem sede, venha a mim e beba. Então ele se torna a provisão de Deus para a humanidade agora, tá? Na pessoa dele que se encontra agora o ponto de para saciar a sede humana, os desejos humanos, as grandes necessidades. E ele já tinha dito à mulher samaritana no capítulo 4, versículo 14, ele disse: aquele que beber da água que eu lhe der, nele se fará uma fonte a saltar para a vida eterna, que jorra continuamente, que salta sem parar, né? De forma ininterrupta, que eterno é aquilo que não para, que não tem fim. Ele disse isso à mulher samaritana. E ela queria encontrar uma fonte que jorrasse sempre, já que a fonte de Jacó ela secava de vez em quando. Dependia muito da estação, de tudo, das chuvas, para que os lençóis enchessem aquela fonte, e às vezes ela secava. Ela tem a hora que ela colocava o seu pote e tirava facilmente água, tanto que tinha que ir mais fundo. Ele tinha aquela intermitência, né? Mas agora Jesus disse que ele tem uma fonte que salta para a vida eterna, ou seja, para sempre, continuamente, ininterrupta. E
ele chega assim: quem tem sede, venha a mim e beba. Então ele é a fonte. Quem crê em mim, como diz a Escritura, porque a Escritura aponta para o Messias o tempo todo. Então a Escritura diz que ele é a rocha, que quem crer nele não será confundido. E todos beberam da rocha, e a rocha era Cristo. Então ele é apresentado como a rocha que mata a sede do seu povo, que ninguém será confundido quem confiar nela. Ele é apresentado como o profeta perfeito por Moisés, é apresentado por Isaías como aquele que pode sarar as nossas feridas, curar as feridas e remover as nossas dores, expiar os nossos pecados, já que não existe remédio que possa curar a chaga do pecado do povo de Israel. Então o Messias pode. Ele é a fonte no profeta Isaías, que todos correrão para lá. Então quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva, ou seja, viva porque é contínua, que não seca nunca, correrão do seu ventre ou do seu interior. Como assim a pessoa se torna um rio? Quem crê em mim, ou seja, basta crer em Cristo, quem tem sede vem a mim e beba. Ele é a fonte. E ele, essa fonte, quando uma fonte ela jorra e ela formava um pequeno rio, ela encontrava novos caminhos e leitos, formavam outros rios. Você pode ver uma foto por cima de alguns rios que ele tem diversas saídas. Então ele forma pequenos rios em outros locais. Então a pessoa se torna uma fonte, que rios de água viva correrão do seu ventre. Aí o texto diz assim: ele estava se referindo ao Espírito. Essa fonte que vai correr do seu ventre é justamente por conta que ele estava falando do Espírito. Veja, ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Quer dizer, para receber o Espírito basta crer em Jesus, porque a igreja é a comunidade do Espírito. É o novo povo, o novo pacto, a nova aliança. E até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Tinha sido dado em termo comunitário, né? O próprio João vai dizer que ele é dado, mas não a todos, era dado sob medida. Então Jesus está falando que ele daria o Espírito Santo. A verdade prática nos diz: o rio da vida, que representa o fluir do Espírito, passa no meio do povo de Deus. O rio da vida, ele está registrado no livro do Apocalipse. A gente podemos ver já no final do livro do Apocalipse, na visão de João sobre a eternidade. O rio, capítulo 22, então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Então Deus e o Cordeiro estão lá, e o rio está fluindo de lá. Então ele representa o fluir do Espírito e passa no meio do povo de Deus. A nossa introdução, ela nos mostra que essa lição de hoje nós vamos ver algumas questões do capítulo 47, que vai de 1 a 12. Então, essa primeira parte do capítulo 47 é continuação da visão do templo que foi revelada no capítulo 40 em diante. Se a gente pega aqui Ezequiel capítulo 40, veja que Ezequiel é levado no início do 25º ano do exílio, no início do ano do 10º dia do mês, no 14º ano depois da queda da cidade de Jerusalém, né? Naquele exato dia a mão do Senhor esteve sobre mim e me levou para lá. Para onde? Para onde a cidade tinha sido destruída e o templo. Em visões de Deus ele me levou a Israel e me pôs num monte muito alto, sobre o qual
no lado sul havia alguns prédios que tinham a aparência de uma cidade. E me levou para lá. Então o profeta Ezequiel está afirmando que ele foi levado numa visão. A partir do 40 começa essa revelação. Ezequiel 40, 48 é a descrição de uma visão da cidade e do templo. A primeira parte do capítulo 47, dos versículos de 1 a 6, se concentra nas águas que fluem de debaixo do umbral do templo, que vai sair pela parte sul, né? E à medida que essas águas sanadoras, porque elas sanam, elas curam, né? Vão fertilizando as áreas estéreis do Mar Morto, né? Ela vai correndo as águas e na proporção que ela vai passando, ela vai curando, principalmente a região do Negev, do Arabá, a região sul de Israel e sudeste, que é toda seca, né? Muito árida até hoje. O ermo é a parte mais difícil e improdutiva, e Deus vai curar as águas com as águas do Arabá. A terra do Arabá, né? Elas vão fertilizando toda a extensão do Vale do Mar Morto. O que é o Vale do Mar Morto? Então segurei que vamos mostrar isso com detalhes. E ela segue aumentando seu volume até se tornar um rio caudaloso. É interessante que o Salmo 126 diz: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, estávamos como os que sonham. Então nossa boca se encheu de risos, nossos lábios de cântico, e se dizia: grandes coisas fez o Senhor a este, e entre as nações também se dizia: grandes coisas fez o Senhor a este. Ele diz assim: restaura a nossa sorte, Senhor, como as torrentes do Negev, restaura a nossa sorte e faze-nos regressar outra vez. Essa torrente do Negev, ou as correntes do sul, são águas que se acumulam durante o inverno, e quando chega a primavera, que é o primeiro verão, primor verus, primavera é primeiro verão, elas começam a escorrer do alto das montanhas e se precipitam nas correntes do sul e irriga o deserto, fazendo brotar e frutificar flores, lembrando uma espécie de paraíso ali no deserto. E isso acontece até hoje anualmente em Israel, que não deixa de ser um símbolo de esperança de renovação no meio do deserto, o que serve de mantimento para alguns animais que moram no deserto e em alguns momentos para dessedentar a vida de outros. Mas é uma experiência natural que se repete a cada ano, mas que aponta para algo maior. Mas aqui nós temos um rio que não fará por um momento, porque de imediato aquele rio seca, ele se escorre, forma um rio, as torrentes do Negev, mas ele não tem uma vida nem de um mês, ele seca rapidinho, né? A sua duração é de pouquíssimo tempo, mas aqui tem um rio que durará para sempre. A segunda parte dos versículos 7 a 12, você estuda Ezequiel 47, de 1 a 6 e de 7 a 12. Descreve o efeito milagroso dessas águas, trazendo vida ao Mar Morto e a toda a região do Arabá. A presente lição foca o aspecto escatológico, que é anunciando para o futuro, o milênio da visão, mostra a implicação pneumatológica, que ela aponta para o domínio do espírito na profecia, e o contexto geológico, que é a mudança geográfica no espaço que vai ocorrer, como está e como será. Você tem aqui uma visão de uma foto satélite do que seria Israel hoje. Temos aqui o mar Mediterrâneo, Mediterrâneo quer dizer no meio das terras, que ao norte está a Europa, ao sul está a África e ao leste está a Ásia. Nós temos aqui a cidade de Jerusalém, que fica justamente no alto da montanha aqui, ó. Isso aqui é o Planalto Central. Esse Planalto chega a 800 metros acima do nível do mar Mediterrâneo. E aqui está o Planalto Oriental, e aqui está o Grande Vale, a grande fissura do Jordão,
que vai até a África, porque existe aqui nesse vale o encontro de duas placas tectônicas. É como se elas fizessem isso, olha. Elas se chocaram as placas e fizeram isso. Veja, essa posição que a minha mão faz um vale no meio. Então existe esse vale aqui no meio, que é o encontro das placas tectônicas, fez isso, formou esse vale, chamado Rift Valley. E essa fissura ela vai lá da Síria até a África. Esse encontro da placa da Arábia com a placa da África. Israel está no centro. E justamente aqui nessa região está a maior depressão geográfica do planeta Terra. Daí que você vai chamar isso aqui de Mar Morto, por conta da sua grande densidade de sal, a concentração. Se o mar Mediterrâneo e os oceanos concentram aí de 3, 4, 5% de sal de concentração, aqui você vai ter de 25 a 35 de concentração de sal. Imagina aí, por que isso? Que você tem aqui, ó, o lago da Galileia, chamado de mar. Veja como ele é pequeno, tá certo? Comparando ao mar Mediterrâneo ou ao Mar Morto, ele é bem pequeno, é um lago. E o Rio Jordão escorre nesse centro aqui, olha, e deságua aqui no Mar Morto. Esse mar que também não é mar, é só chamado de mar. É uma bacia endorreica, quer dizer, endó, que é para dentro, reica porque não flui para o mar, ele não tem saída para o mar, a água só desce e concentra aqui, então morre tudo aqui. Isso que é um lago salgado, né? Um lago salgado, e aqui é um lago de águas doces, chamado de Lago de Tiberíades, Mar da Galileia, Lago de Genezaré. O Novo Testamento lhe dá vários nomes. Mar de Quinerete no Antigo Testamento. E aqui o Mar Morto, o Mar do Aravá ou Arabá, Mar de Sal, Mar Salgado, como quiser chamar, a Bíblia lhe dá diversos nomes, que está aqui nessa grande depressão. Então Ezequiel tem uma visão que esse mar será curado, esse lago será curado. Veja nessa visão aqui que você tem esse corte transversal. Aqui está o mar Mediterrâneo, aqui está o leste, aqui está o sul, aqui estaria o Mar Morto e aqui está Jerusalém. Se esse aqui é o plano horizontal da altura do mar, Jerusalém está acima, cerca de 800 metros, está vendo? E aqui está o mar Mediterrâneo, está no Planalto Oriental de vários montes, e descendo o vale estaria Jericó, uma das cidades mais baixas do planeta Terra. Lá vem o Rio Jordão lá de cima, e aqui está o Mar Morto a 430 metros abaixo do nível do mar. A sua profundidade vai a 430, mas a sua superfície dá 300 e alguma coisa, conforme descreve a lição. Então você tem aí uma visão geral do vale que será então invadido pelas águas saradoras. Sobre o aspecto escatológico, veja mais uma vez aí a planta por cima, o riozinho azul aqui, olha, passando, tá certo? A nascente do rio. Vimos na primeira lição do trimestre que o livro de Ezequiel antecipa o aspecto apocalíptico nas escrituras sagradas. Quer dizer, o Apocalipse do Antigo Testamento, o primeiro Apocalipse, é o livro de Ezequiel, a literatura apocalíptica. E há uma relação muito forte entre Ezequiel e o Apocalipse. Se nós vamos estudar aqui sobre um rio que cura, e no livro do Apocalipse tem o rio da vida que cura, tudo ao seu redor está curado, seu fruto é para curar as nações. Então diversas visões de Ezequiel estão presentes dentro do livro do Apocalipse, né? Então ele repete aquelas visões, serviu de inspiração para o evangelista João na sua revelação para descrever o Apocalipse. Existe um paralelo entre esses dois livros, um dos mais ajustados da literatura apocalíptica.
Vimos na primeira lição do trimestre que o livro de Ezequiel antecipa o aspecto apocalíptico das escrituras sagradas. A visão nessa passagem é futurista e literal, do capítulo 47. E as evidências, tanto internas do texto quanto externas do texto, dão sustentação para uma interpretação escatológica e literal. Essa é a escola dispensacionalista que interpreta assim. Há pelo menos 5 visões sobre esse texto do profeta Ezequiel, de escolas diferentes, mas aqui é adotada aqui a escola literal do dispensacionalismo clássico. Ele diz assim: o umbral da casa é uma referência ao templo da visão do profeta. Os detalhes desse complexo, como dimensões de áreas, dependências e medidas, sugerem um templo literal. Isso é simples de entender. Se os dois que foram destruídos, o templo de Salomão e o de Herodes, eram literais, não faz sentido o novo templo ser uma mera visão idealista como símbolo ou figura para transmitir ideias ou simbologia. De igual modo, a promessa divina do novo templo é também literal. Nós temos a promessa de um templo sobre a montanha em Jerusalém, sobre o rio que irá curar, está registrado tanto em Joel quanto em Zacarias. Nós tivemos a lição da semana passada que nos mostrou isso também. Veja, Joel capítulo 3, versículo 18. Joel fala do derramamento do Espírito no capítulo 2, e no capítulo 3 ele fala da era vindoura, 3 e 18. Naquele dia os montes gotejarão vinho novo, das colinas manará leite, todos os ribeiros de Judá terão água corrente, e uma fonte fluirá do templo do Senhor e regará o vale das acácias, que seria o vale de Sitim, né? E esse vale fica na região deserta. Então ele fala dessa proposta. Em Zacarias 14, 18, também nós, ou 14, 8, né, na realidade. Naquele dia as águas correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar do leste, ou seja, para o Mar Morto, que seria isso aqui. Vamos dizer que essas águas, metade delas sairia para o leste, para o Mar Morto, e metade para o oeste, que é o Mediterrâneo, olha. E metade para o Mar do Oeste. Isso acontecerá tanto no verão como no inverno. Ou seja, ele tem duas linhas, uma vai para o Mediterrâneo e outra para o Mar Morto, de acordo com Zacarias. Lá em Ezequiel não fica claro isso. Ele vai falar apenas no versículo 9 de 2 rios. De fato, se a gente lê na Bíblia corrigida ou na nossa lição bíblica, conforme você tem a leitura, no 47:9, ele diz assim: e será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses 2 ribeiros viverá. Então é o único texto aqui em Ezequiel, esses 2 viveiros. A maioria das traduções fala dos afluentes ao redor e não dos 2 ribeiros, nessa tradução do versículo 9. Então há uma interpretação que esse ponto é literal. O guia celestial. De acordo com os versículos 2 e 3, ele diz assim: e ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam mais águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados. Ele tanto tem um cordel quanto tem uma cana de medir, né? Esse homem, ele tem essas duas coisas na mão. Um homem cuja aparência era como a aparência do cobre, quer dizer, um metal brilhoso, né? E um pouco avermelhado. Lembra muito um ferro quando está queimando. E ele tinha um cordel de linho, que era um cordão que era usado como uma fita métrica, e tinha uma vara que era usada como uma régua. A vara para medidas menores e o linho para medidas maiores. E ele continua como Cicerone, o guia, né, o condutor
nesse passeio. Esse anjo fez Ezequiel sair pelo portão do norte e dessa forma contornar o templo no sentido horário. Ele fez isso aqui, ó. Ele sai do portão do norte e vai contornando o sentido horário até o lado leste, para aqui, ó, do norte para o leste. É interessante que Ezequiel foi levado, viu o templo, viu as medidas e não viu esse rio. Nós vamos ver isso aqui, ó. Olha só. Como o texto é claro no profeta Ezequiel, que ele está sendo conduzido, mas ele não vê esse rio. Porque ele vai dizer no capítulo 40, versículo 2: numa visão, Deus me levou à terra de Israel. Versículo 5: vi um templo que era cercado por uma muralha. Versículo 17 do capítulo 40: em seguida o homem me levou ao pátio de fora. Versículo 24: e depois o homem me levou para o lado do sul. Versículo 28, tudo do 40. O homem me levou pelo portão do sul até o pátio. 32. O homem me levou pelo pátio do lado leste. 35. Então o homem me levou até o portão do norte. Ele está sempre sendo conduzido. Versículo 44. Então ele me levou para o pátio de dentro. Versículo 48 do 40. O homem me levou até o salão da entrada do templo. 41:1. Depois o homem me levou ao salão central, o lugar santo. Ele está sempre sendo conduzido. Depois ele vai fazer o caminho de volta para dentro. É quando ele vai ver o rio dessa vez. E ele não viu esse rio até o presente. Veja só. O capítulo 42, versículo 1, ele diz assim: então o homem me fez sair para o pátio de fora e me levou para o lado norte do templo. Ele está conduzindo ele e ele não viu ainda esse templo. E ele está medindo, né? 43:1. O homem me levou até o portão do lado leste. Aí ele vai agora para o outro lado. E quando ele vai tendo essa visão, aí 44:1. O homem me levou até o portão de fora do lado leste. E vai dizer, essa porta ficará fechada. 44:4. Então o homem me fez passar pelo portão do norte e me levou para a frente do templo. Levou agora para a frente do templo, sabe? Ele está sendo conduzido. Quando você chega aqui no capítulo, antes de ler o 47, aí ele diz assim, ó, 46:19. Depois disso o homem me levou para a entrada dos cômodos. Aí 47:1. O homem me levou de volta até a entrada do templo. 47:1. Esse é o texto que ele faz o caminho de volta para ter a visão do rio. Aí ele diz assim no 47:1. O homem me levou de volta até a entrada do templo. Debaixo da entrada saía água que corria na direção leste, pois o templo dava frente para esse lado. E a água corria por baixo do lado do sul do templo, ao sul do altar. Então agora ele vai ter essa visão. Ele tem essa linha de medir, medidas maiores, e uma cana para medidas menores. E aí ele recebe a notícia que a porta leste ficará fechada, conforme 44:2. Essa porta ficará fechada do templo, do lado de fora. Não é a porta do templo aqui em si, não é essa porta, nem tampouco essa primeira porta aqui que dá acesso ao altar do holocausto. É a porta que está depois da muralha que ele está falando. É interessante que historicamente essa porta do leste nunca foi fechada, nem no templo de Salomão, nem no templo de Zorobabel, nem no templo de Herodes.
Atualmente, no século XVI, o sultão Suleiman II do Império Otomano, ele mandou restaurar a muralha de Jerusalém, que ele dominou aquela área, e mandou fechar a porta que era chamada a Porta Dourada ou a Porta Pérsica, porque era dos persas que havia estruturado aquela porta. E ela ficou fechada desde do ano de 1541. A conhecida Porta Dourada ficou fechada até hoje. Quem vai a Israel então alguns tentam associar a profecia de Ezequiel a essa porta que está fechada, porque Jesus passou por ela e saiu por ela, então ela tem que ficar fechada, levando a uma interpretação muito literal e aplicando a profecia. Mas o que Ezequiel recebe aqui na revelação é que ela ficará fechada a porta desse templo que ele está tendo a visão. Não é de templo passado nem de estruturas passadas, né? E a estrutura aqui é totalmente diferente. Iria forçar. Os novos frutos. A linguagem dessa passagem é apocalíptica e escatológica, porque ela anuncia, ela é preditiva, né? E tem paralelo com o livro de Apocalipse 22, 1 e 2, que fala do rio da vida que sai do trono do Cordeiro. A visão de Ezequiel em relação a toda sorte de árvores que dá fruto para se comer, nos seus meses produzirá frutos novos. Se refere ao milênio. A de Ezequiel estaria restrita ao período do governo milenial de 1000 anos, onde há imperfeição ainda, onde há limites e restrições. Já a visão de João, ela se refere ao mundo vindouro, ou seja, a eternidade, né? Mas ambos os textos são literais. No novo céu e na nova terra não existe mar. O milênio é distinto do mundo vindouro. E por que é distinto? Por conta dos limites que há no milênio. Sobre a implicação pneumatológica da lição, ou seja, aquilo que ela implica, não quer dizer que é, mas implica. Então pode-se pressupor que há um derramamento do Espírito e um domínio, porque o profeta ele vê o rio e o anjo vai medir se é literal, então deve acontecer num espaço literal. Mas as implicações para se aplicar é que o que Deus está querendo é que o profeta seja dominado pelas águas? Não, é mostrar que esse rio não pode ser atravessado com os pés. Ele precisa ser a nado, porque tem muita água. Aonde? O vale do leste de Jerusalém, depois da estrutura da montanha de Jerusalém, tem o grande vale do Cedron e tem o Monte das Oliveiras. Nunca teve um rio ali circulando. Então, e principalmente descendo águas para ir até o Vale do Mar Morto, né? Então essas águas elas estão lá em abundância nessa visão do profeta Ezequiel. Então o autor da lição ele mostra que há implicações pneumatológicas, pneuma de espírito, que aponta para o espírito do seu derramar, do seu fluir e do domínio. O ser celestial fez Ezequiel passar pelas águas que, ao caminhar o primeiro trecho de 1000 côvados ou 500 metros, né? Cada 1000 côvados era 500 metros, de acordo com a Nova Almeida atualizada, elas lhe davam pelos tornozelos, depois mais 1000 côvados chegou nos joelhos, depois pelos lombos e depois o corpo todo foi dominado, ele só passava se nadasse. Essas águas já haviam se tornado num ribeiro e o profeta agora tinha de nadar. Ele atravessou o ribeiro nadando, mas depois o ser celestial trouxe o profeta de volta para a margem do ribeiro, de acordo com o versículo 6. Qual o propósito? Veja o versículo 6 o que diz. E me disse, viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. Ele levou e ele andou e teve um momento que ele não tinha que mais andar, tinha que nadar, para mostrar que de fato esse ribeiro ele é profundo. Tem muita água ali, viva nessa fonte.
Era necessário que Ezequiel visse a extensão e a profundidade do ribeiro para reconhecer a fonte de todos esses milagres que irão acontecer pela terra de Israel. A experiência da imersão do profeta nas águas tem implicações teológicas profundas. Ou seja, às vezes é necessário mergulhar de forma mais profunda no Espírito para poder perceber aonde está a fonte dos milagres e do poder. Essas são as implicações que ele pressupõe. E aí cita João 7, 37 a 39, quando Jesus fala da fonte, daquele que crer nele está bebendo dessa fonte, e o Espírito entrando na pessoa se torna uma fonte que salta eternamente. Ou seja, de forma ininterrupta. Então, o Espírito Santo, a imersão de Ezequiel nessas águas pode ser comparada ao crente cheio do Espírito Santo, visto que a água é um dos símbolos do Espírito. Ou seja, se as águas saíram do templo e saiu curando tudo, nesse caso, o crente, como o templo do Espírito, é dele que vai fluir essas águas. Os símbolos do Espírito Santo são reflexos das suas múltiplas operações. O próprio Jesus se referiu ao Espírito ao falar sobre o Espírito Santo no discurso de João. O Espírito Santo é ilustrado como água, pois assim como a água é indispensável à vida física de qualquer ser vivo, da mesma maneira o Espírito é indispensável à vida do crente. E só pode ser crente, ser igreja, se tiver o Espírito Santo. Se não for imerso no Espírito de Deus, não pode fazer parte da comunidade cristã, sob hipótese alguma. Pode fazer parte de uma denominação, de uma religião, de uma cultura, de uma tradição, mas ser participante do corpo de Cristo é preciso estar imerso no Espírito. E aí que Paulo diz que todos precisam ser batizados em Cristo, né? Que é o batismo também do próprio Espírito, porque fala do Espírito de Cristo e fala do Espírito Santo. A água refresca, refrigera e dá uma sensação de tranquilidade e bem-estar. E é isso que o Espírito Santo realiza na vida do crente. Ademais, não podemos esquecer que o Senhor Jesus Cristo é a fonte da água da vida. Então ele é a fonte do Espírito. Ele disse que ele enviaria o Espírito para a igreja. Ele que daria o Espírito. E a gente vê como essa é a vontade de Deus, de dar a todos os povos o seu Espírito. Ele vê essa revelação em Atos 2, vê essa revelação em Atos 8, em Atos 10 e Atos 19, que ele está mostrando os sinais que o Espírito foi dado a todas as nações. Imerso nas águas e no Espírito. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, ou seja, é uma pessoa. Não é algo imaterial, não é algo abstrato, é uma pessoa. Como ele pode ser uma pessoa e o crente serem cheios dele? Em Atos 2 e 4 diz assim: todos foram cheios do Espírito Santo. O livro de Atos vai dizer que o Espírito disse: separai-me a Saulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. Então, quer dizer, separai-me, separe para mim. É uma pessoa que fala. Quando Pedro está orando em Atos 10, vai dizer assim: levanta-te, que eu mandei te chamar, na primeira pessoa. Então é uma pessoa que fala. Jesus se refere ao Espírito Santo como ele. Quando ele vier, vos guiará a toda a verdade. Então é uma pessoa. Ser cheio do Espírito Santo é uma expressão que indica estar o cristão nos domínios do Espírito. De acordo com Atos, capítulo 4, versículo 8, eles oraram e foram cheios do Espírito Santo e pregaram com ousadia a palavra de Deus. Daqueles que são cheios do Espírito, eles fluem do Espírito, eles são dinamizados para pregar, para comunicar e testemunhar de Jesus. A necessidade de estar sempre nos domínios do Espírito Santo. Sobre o contexto geológico do Vale do Mar Morto. A abundância de árvores que vai ser gerada ali, numa região que não tem hoje nada, né? Então, no capítulo 47, versículo 7, se havendo eu, eis que a margem, e tornando eu, eis que a margem do ribeiro
havia uma grande abundância de árvores, e de uma e de outra banda havia árvores. O que é interessante aqui, o Arabá, em hebraico Aravar, literalmente é árido, mas aparece também no Antigo Testamento como planície, um ambiente plano. Você está vendo aí uma foto do Mar Morto no deserto de Israel. É chamado de deserto em Isaías 35:1. É o nome de um vale em Josué 18, versículo 18, que se estende desde a Galileia do norte de Israel e vai até o Golfo de Acaba. Isso aí é esse vale que vai descendo, né? A grande depressão geográfica, o encontro das placas da Arábia com a placa da África. Não confunda placa da África, placa tectônica, com o continente africano, tá certo? Peraí, para não dizer que Israel está no continente da África. É na placa da África, mas não é no continente da África. Placa tectônica. É o nome de um vale que se estende desde a Galileia, no norte de Israel, e vai até o Golfo de Acaba, no sul do país, na margem do Mar Vermelho, diante do Suf, que é um dos nomes do Mar Vermelho, é Suf. Conforme Deuteronômio 1:1, eles se acamparam em Suf, que é o Golfo de Acaba. Ele tem o Golfo de Suez e o Golfo de Acaba. Ali está o Mar Morto, né? O Mar de Sal ou Mar Salgado. Parte dessa região era território da antiga Pentápolis. Pentápolis quer dizer Penta, 5 polis, cidade, das 5 cidades. Que são elas: Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Belar, conforme Gênesis 14, versículo 2. É a Pentápolis do Mar Morto. Desculpa aí. O Mar Morto, essas águas sendo levadas ao mar, versículo 8 diz assim: então me disse, essas águas saem para a região oriental, ou seja, do leste, e descem a Campina, que é a Campina do Arabá, e entram no mar, o Mar Salgado. Sendo levadas ao mar, sararão as águas, porque a densidade salina não permite a existência de vida lá. Esse mar é o Mar Morto ou Mar de Sal, conforme Gênesis 14:3, Mar Salgado em Josué 3:16, Mar das Campinas ou Mar da Arabá em Deuteronômio 3:17. Localiza-se na depressão mais profunda do planeta. Em 396 metros abaixo do nível do mar fica a sua superfície. E é alimentado pelas águas do Jordão, que vem lá, passa do Mar da Galileia e desce, e de uns poucos córregos menores que estão ao redor. Visto que o lago não possui escoamento natural, porque é uma bacia endorreica, está para dentro, sabe? Essas águas possuem elas são eliminadas por meio de evaporação. A temperatura do espaço, a quentura, e não tem para onde sair, então ela evapora tudo. E esse Mar Morto está morrendo cada dia mais, está reduzindo. Essas águas possuem uma salinidade incomum que vem desses riachos, fluindo através de solos salitrosos alimentados por fontes sulfurosas. Não há vida nessas águas que contém mais de 30% de sais minerais, ao passo que a média dos oceanos é de 3%. Então é uma fonte de riquezas minerais, por isso que Deus vai deixar uma parte ainda preservando o sal, né? Isso faz lembrar da criação no princípio, conforme Gênesis 1, 20 e 21, veja só. Gênesis 1, 20 e 21, como havia essa necessidade das águas. O texto sagrado nos diz assim: disse também Deus, encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sob o alimento do céu.
Assim Deus criou os grandes animais aquáticos, os demais seres vivos, que povoam as águas de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então, as águas trouxeram vida. E o capítulo 2 disse, versículo 10: no Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. Saía abençoando toda a região. Esse texto de Ezequiel, ele reproduz uma recriação de tudo, um novo mundo, um novo tempo, uma nova história. E é isso que o milênio faz, levar o homem de volta ao padrão do Jardim do Éden. E os pescadores em En-Gedi, que é a fonte dos cabritos ou das cabras, até Englaim, que é a fonte dos bezerros, lançarão as suas redes para apanhar os peixes. Um cenário nunca visto então na história. Quer dizer, vai ter peixes no Mar Morto e servirão para os pescadores nessa região. Lá na região de En-Gedi, é um pequeno oásis que existe até hoje. Tem uma fonte que jorra lá e serve de refúgio para os animais do deserto. Todos correm para lá e também para o viajante. Davi esteve por lá quando fugiu de Saul, nessa fonte. Tem umas cavernas na região também, onde se escondeu. E já Englaim é uma região desconhecida. Alguns pensam que fica no nordeste do Mar Morto, associam a cidade de Ain Feshka, a região do Mar Morto, mas não há nada que comprove, né? Sobre os charcos lamaceiros com sal, do versículo 11, capítulo 47, 11, diz assim: mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para o sal. Quer dizer, tem uma parte que não será curada. E com um propósito. O Deus que controla o rio, que controla tudo, vai dizer: aqui você não toca. Vai precisar de sal ainda. Para quê? Para manutenção dos sacrifícios do templo, provavelmente. Há ainda muitas controvérsias. Como a vida não se estende além das águas da salvação que flui do templo, talvez a morte continue nesses buracos salinos, conforme Isaías 66, 24, Jeremias 30, 23 e 24 e Apocalipse 20, 10. A descrição do milênio em Isaías indica haver pecado e morte em escala reduzida, nascimento e envelhecimento. Mas há quem afirme que esses charcos serão de grande utilidade para a economia por causa da abundância das riquezas minerais, até para o tempero, como o sal, para os sacrifícios. Enfim, chegamos à conclusão da nossa lição, nos instantes finais. E as águas terapêuticas do rio da visão de Ezequiel saem de debaixo do umbral e das águas então essas águas terapêuticas que Ezequiel viu, elas saem de debaixo do umbral do templo, e as águas cristalinas que saem de debaixo do trono de Deus e do Cordeiro em Apocalipse apontam para Cristo e o Espírito Santo. É significativa a presença do rio no Éden. No princípio, conforme Gênesis 2 e 10. No relato da criação e do rio da vida no mundo vindouro, o rio da visão de Ezequiel fica entre eles, entre um e outro. Ou seja, entre o primeiro e o último, né? Em tudo isso, a restauração escatológica da terra e a efusão do Espírito sem medida. E tudo isso é perceptível, né? Vemos em tudo isso a restauração escatológica da terra e a efusão do Espírito sem medida, o derramamento do Espírito sem medida. Desculpe.
E aqui nós finalizamos a nossa lição. Um forte abraço para você, que Deus abençoe você e a sua vida.